Olá, viva, bom dia! Já está no ar o programa que lhe fala do novo, raro e inédito. É claro que é TPA Ciência. Hoje vamos falar do papel da ciência e a desinformação. Um programa que vai levar-lhe a abrir a mente sobre a questão da desinformação no que diz respeito à ameaça às democracias, à ameaça à sua integridade pessoal e a tudo o que diz respeito a nós enquanto humanos. Na era do digital, quando a mentira viraliza e a ciência tem que se impor. Hoje vamos falar de um tema que é de interesse público. Vamos falar de ameaça às democracias, ameaça à sua integridade pessoal, ameaça a questões que têm a ver com finanças, enfim. Um tema que o vai prender porque fala de si e da sociedade onde vive. Embora as mídias sociais tenham um papel importante para a desinformação científica, os motores de buscas e as plataformas de publicidade também jogam um papel crucial nesse processo. Por isso, tenha cuidado quando o assunto é relacionado à ciência, à tecnologia e à inovação. A desinformação científica é o principal inimigo da ciência. Nos últimos anos, a desinformação científica se tornou um desafio significativo para a sociedade, afetando a percepção e a utilização de informações. A desinformação científica se refere à disseminação de informações falsas, enganosas ou imprecisas sobre questões científicas, frequentemente relacionadas a temas ambientais, tecnológicos e de saúde. Nós temos acesso com uma sensação quase que ilimitada para a informação. Cada vez mais temos diferentes meios que nos permitem aceder à informação. Só que, por outro lado, isso potencializa aquilo que é a desinformação, ou seja, nós termos acesso à informação que não é credível ou não é verídica, que de alguma forma pode comprometer vários aspectos a nível da ciência, aspectos econômicos, também políticos. Então, há aqui que se ter atenção a isso. No contexto atual, nós temos muito acesso à informação, mas potencializando também aquilo que é a capacidade de desinformação, porque há hoje um conjunto de elementos que contribuem para este processo. Temos mais tecnologia que nos permite trazer desinformação mais credível. Acho que aqui é um paradoxo que é a própria desinformação que é produzida tem tamanha credibilidade que nós ficamos ali com alguma dificuldade em saber se é verdade ou não. E isso só se consegue combater com maior literacia científica das pessoas, ou seja, se nós popularizarmos o conhecimento, nós vamos conseguir que as pessoas tenham aqui um pensamento crítico maior, e ao ter esse pensamento crítico maior conseguem questionar as fontes de informação. E depois também trabalhar aqui em mecanismos de inibir a produção de falsa informação através das plataformas que fazem gestão de quem produz, isso através de regulamentação que tem que ser revista para acompanhar todo esse processo. As redes de financiamento, publicidade e monetização relacionadas à desinformação científica têm sido um tópico de crescente preocupação, visto que muitos atores têm ganho financeiro à medida que as informações falsas se espalham. O ecossistema de financiamento, na realidade, é um dos pilares da desinformação. Diversas pessoas passaram a vender produtos com base numa publicidade que explora as emoções dos familiares e a crença deles em soluções rápidas e alternativas para quadros clínicos de patologias diversas. Em Angola, há registros de óbitos decorrentes da compra de medicamentos via online, segundo nos conta o especialista em saúde pública João Paulo. Em 2024 nós tivemos apenas 10 número de pessoas que foram a óbito por consumo de produtos de origem duvidosa, fruto essas que é uma delas a venda a partir da internet. Comprou produto ou medicamento a partir da internet sem saber a sua origem, consumiu e foram assim então levados a óbito.
Trata-se de um fenómeno que transcende fronteiras geográficas e aéreas de conhecimento, afetando a capacidade das pessoas de tomar decisões informadas e impactando a confiança nas instituições científicas e governamentais. O impacto desse tipo de conteúdos na sociedade tornou-se especialmente preocupante pelo seu contexto atual. Com a popularização das plataformas digitais, informações falsas se espalham rápida e amplamente. Nos nossos dias, o conteúdo desinformativo é recebido instantaneamente no telemóvel, muitas vezes vindo de grupos nos quais o usuário confia, com centenas de curtidas ou comentários favoráveis. Dessa forma, seu impacto se tornou infinitamente superior. O impacto da desinformação na sociedade é elevado. É elevado por quê? Porque hoje nós, quando levamos à asta pública alguma informação que não tem teor credível, ela pode tomar aqui proporções astronómicas, quer a nível social, a nível econômico ou político. E nós divulgarmos e podemos olhar recentemente aquela informação que saiu no portal da questão da taxa de câmbio. Falou-se que a taxa de câmbio reduziu de forma significativa aquilo que são os anos anteriores que era praticado, que isso tomou aqui alguma proporção muito elevada. Então, se nós naturalizarmos essa informação, conseguimos contrapor. Caso contrário, ela consegue-se ter aqui um impacto alto, devido também à celeridade que as pessoas têm a informação. Se olharmos os anos anteriores, 30, 40 anos atrás, era mais difícil levar a informação, ou seja, o tempo de propagação daquela informação era mais demorado, o que de alguma forma diminui o impacto da falsa informação, porque já se produzia. Atualmente, nós quando produzimos uma falsa informação, nós rapidamente conseguimos divulgá-la e com acesso de milhares de pessoas, o que de alguma forma aumenta tangencialmente o seu impacto. Ou seja, o meio hoje de divulgação das informações acelera ainda mais o seu impacto. O seu funcionamento por meio de algoritmos agrava a situação, tendendo a ampliar mais a circulação de informações sensacionalistas e que mobilizam mais as crenças das pessoas do que as informações científicas de credibilidade. Olá Viva, já está no ar o Espaço Zoom, um espaço privilegiado para especialistas na abordagem das temáticas do programa. Hoje, como sabe, o TPA Ciência é um programa que fala sobre ciência e tecnologia e estamos a abordar sobre a desinformação e o papel da ciência. Para tal, convidamos a professora Inês Amaral, que é professora associada da secção de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é doutorada em Ciências da Comunicação, especialista em mídias interativos pela Universidade do Minho, é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem desenvolvido várias investigações, enfim, N coisas podiam dizer-se sobre o currículo desta professora que vai ajudar-nos a compreender sobre esta temática, a quem eu estendo a minha saudação. Professora Inês, como está? Seja bem-vinda a este espaço que fala sobre ciência. Muito obrigada pelo convite. A desinformação, um problema geral, não é de Angola, não é de Portugal, nem é um problema que possamos dizer que tenha pai e mãe, é um problema global. O que é a desinformação? Bom, a desinformação pode ter múltiplas definições e é efetivamente, como disse, um problema absolutamente global que com o digital se massificou e, portanto, a desinformação é hoje um fenómeno que nós sabemos que compromete em grande velocidade a qualidade da informação que está disponível na esfera pública e influencia frequentemente a opinião pública, muitas vezes de forma negativa, influenciando também naturalmente de forma negativa não só a coesão social como também os processos democráticos e a própria democracia, ou seja, a desinformação
é, na prática, a criação e a disseminação. Podemos ter momentos só de criação, mas na maior parte das vezes o que temos é momentos de disseminação, ou seja, há 3 ou 4 elementos que criam, mas depois há uma massa significativa que dissemina muitas das vezes sem verificar. E portanto a desinformação como definição poderia ser a criação e a disseminação deliberada de conteúdos falsos ou enganosos, portanto parcialmente falsos, com o objetivo de manipular. Pode ser manipular percepções, influenciar decisões, descredibilizar pessoas ou instituições, e é diferente daquilo que alguns autores consideram a misinformation ou a misinformação, porque a misinformação é a partilha não intencional de informação incorreta, não é? Por exemplo, partilhar alguma coisa que realmente aconteceu, que foi notícia, mas por exemplo há 10 anos, ou até o ano passado, e portanto está descontextualizada. Ao contrário do jornalismo, porque a desinformação não surge, apesar de ter informação no nome, não é? E também falámos muitas vezes em notícias falsas, a desinformação não surge no contexto do jornalismo. O jornalismo normalmente o que pode fazer é errar, não é? Ou seja, dar informação descontextualizada ou incorreta, mas a obrigação do jornalismo é corrigir, não é? Porque o jornalismo rege-se por princípios éticos, princípios que obrigam a critérios de verificação. E a desinformação não é nada disto. A desinformação é exatamente o contrário, ou seja, é promovida por agentes muito diversos, ou seja, hoje com o digital diria que é promovida por atores em diferentes geografias, que até em diferentes geografias se posicionam para influenciar outras latitudes, não é? E podemos ir aqui a grupos organizados que tenham interesses políticos, interesses económicos, sobretudo alguns aspectos que nós muitas vezes relevamos, mas que são interesses que são exclusivamente económicos e de marketing para venda, por exemplo. Isso acontece muito no contexto da saúde, por exemplo. E podemos também falar em pessoas individuais, não é? Portanto, utilizadores individuais simplificam conteúdos sem sequer os verificar e, portanto, sem os validar. Também a desinformação pode, obviamente, ser impulsionada por campanhas que são coordenadas por autênticas máquinas de propaganda, não é? Perfis falsos ou, o que é mais comum e que não é de agora está... diria numa dimensão maior, mas que é muito comum, perfis automatizados, ou seja, os chamados bots, não é? Também existe a malinformation, que é a desinformação que é produzida propositadamente para causar danos, não é? Causar danos na imagem de alguém, causar danos a um sujeito ou a entidades. Existem diferentes tipos de desinformação, mas a desinformação é essencialmente um fenómeno que eu diria que com o digital se massificou e se transformou muitíssimo, não é? Nós não conseguimos conceptualizar exatamente desinformação de forma fechada, quer dizer, a desinformação é, em última instância, criar e disseminar conteúdos falsos ou conteúdos enganosos. Mas quem lança a semente, quem produz a desinformação, não tem um perfil único. Ao mesmo tempo, quem consome desinformação, na esmagadora maioria das vezes, não sabe que consome desinformação, não é? Ou seja, na esmagadora maioria das vezes, as pessoas são enganadas. Aqui abre-se uma questão relativamente aos meios que são usados para a desinformação, e refiro-me aos meios de comunicação. Gostaria que falasse um bocadinho também sobre isso, porque acredito que hajam meios preferenciais para a divulgação desta informação ou desta desinformação. Sim, seguramente que há um meio muito privilegiado, que é o digital no seu todo, e depois muito em particular as plataformas de redes sociais, ou plataformas de mensageiros, por exemplo o WhatsApp, ou o Telegram, ou o Discord, ou o Signal. Ou seja, plataformas de redes sociais como o Facebook, o Instagram, o TikTok, para falar das que são mais comerciais e mais mainstream, e depois as plataformas de mensageiros, em que as pessoas trocam mensagens diretas ou que fazem parte de canais, por exemplo, e neste espaço a dita desinformação digital propaga-se a uma velocidade atroz, não é? Não é novo, portanto, já no início da internet, com os fóruns já acontecia, enfim, início da internet mais massificada, com os fóruns já acontecia, depois com os blogs, mas de facto com as redes sociais e com as plataformas de mensagens instantâneas, a velocidade de disseminação é imensa. Por outro lado, também os algoritmos destas plataformas, em particular das redes sociais, ajudam a privilegiar os conteúdos que se tornam mais virais, ou seja,
aqueles conteúdos que de alguma forma desafiam as pessoas, que desafiam as crenças das pessoas, que de alguma forma colocam em causa os seus valores, são aqueles que nós poderíamos dizer sensacionalistas, não é? Chamam muito mais a atenção. Não é? Às vezes são coisas que, na verdade, se as pessoas pensarem, elas nunca poderiam ser verdade, não é? Recordo-me que há uns anos atrás, talvez 2 anos atrás, num verão em Portugal, ter circulado uma informação que havia uma vila onde estavam 52 graus naquele dia. Era impossível, para além de os meios de comunicação não terem noticiado isso. Mas nas redes sociais não havia outra coisa senão essa informação. O que acontece é que esta ideia quase instantânea, imediata de conteúdo, não é? Faz com que, em primeiro lugar, as pessoas entendam que qualquer conteúdo é informação. E o conteúdo não é informativo. O conteúdo informativo, no sentido informativo, é jornalístico, tem tratamento jornalístico. Portanto, está sujeito a regras, não é? Éticas e deontológicas. Por outro lado, este tipo de conteúdo, os algoritmos percebem rapidamente que é o conteúdo que vai tornar viral alguma coisa e que vai permitir aquilo que se chama o engagement, não é? Maior envolvimento das pessoas e, portanto, gerar mais visualizações. Nesse sentido, é muito comum que às vezes algo que esteja estapafúrdio de um momento para o outro se torne viral, ou que uma campanha de manipulação, por exemplo, recordo na altura da pandemia da Covid-19, os movimentos negacionistas da vacinação, por exemplo, à escala mundial, mas depois em diferentes geografias, por exemplo, no caso do Brasil, ou no caso da Europa do Norte, por exemplo, tiveram uma dimensão monstruosa e muito por causa do conteúdo viral. Não é? Associar os medos das pessoas, naquele caso seria o medo de doenças possíveis, a contração de possíveis doenças a partir da toma da vacina contra a Covid-19, a prevenção em relação à Covid-19, e isso acabou por se transformar numa dimensão, transformar conteúdos que não tinham expressão alguma, não é? Numa dimensão imensa de viralidade. Depois, claro que dentro desta lógica do digital, como esta que acaba de frisar e que tem todo sentido, e o mesmo acontece aqui em Angola, eu gostaria que nos desse alguns insights. Como nos prevenirmos da desinformação? O que fazer? Nós podemos pensar que a ciência pode de facto desempenhar um papel fundamental para tentar prevenir, mitigar, não é, a desinformação, com diferentes estratégias que têm que estar, eu diria, ancoradas a políticas públicas, mas também dentro daquilo que é o contexto de algumas profissões. Por exemplo, o fact-checking e a verificação de fatos. Naturalmente que o fact-checking faz parte do processo de rotina jornalística, de produção jornalística. Mas nós podemos ter organizações especializadas que podem fazer a análise de informação suspeita, de conteúdo falso que vai surgindo e que podem divulgar. Existem, aliás, vários projetos de fact-checking. Há o Polígrafo, por exemplo, em Portugal, que tem também o Polígrafo África. Outro aspecto que me parece muito importante é a educação para o pensamento crítico, ou seja, trazer para as escolas, e isso tem vindo a ser feito de forma, eu diria, muito, muito, muito residual à escala mundial, não é? Trazer para as escolas a literacia mediática e digital, ou seja, ajudar as pessoas a identificar fontes fiáveis, a interpretar a informação de forma consciente, a ter pensamento crítico e conseguir questionar aquilo que estão a ver, aquilo que estão a ler e fazer a sua própria interpretação. Não é formar as pessoas nesse sentido, é dar-lhes as ferramentas para que elas possam pensar. Eu diria que a literacia mediática e digital, num primeiro ponto nas escolas, mas para além das escolas também na formação de alguns profissionais, em particular profissionais naturalmente da comunicação, que já têm essa formação, mas diria de forma mais intensa, para poderem também estar mais aptos a lidar com as audiências não de forma tão distante, e por outro lado a formação de professores. Para terminar, diria mais 3 pontos. Um que me parece relevante é de facto ajudar as pessoas a compreender que há inúmeras tecnologias que ajudam a encontrar os ditos padrões de desinformação, não é? Ou seja, nós podemos ir a alguns sites e perceber se aquela informação é verdadeira ou falsa. Por outro lado, um outro aspecto que me parece muito importante e que acho que tem sido, para além das questões de política, naturalmente, e de economia, é uma das áreas mais sensível à desinformação, que é a ciência, não é? E a saúde, ou são a ciência e a saúde. Então, diria que cientistas e pessoas que comunicam ciência têm que ter um papel mais importante na explicação de temas complexos, não é? Têm que ser mais transparentes, explicar às pessoas de forma
mais simples para conseguir reduzir a influência que estas narrativas enganosas têm sobre as pessoas e que muitas das vezes a influência pode causar a morte das pessoas, não é? Estamos a falar numa dimensão assustadora em que as pessoas podem não procurar, por exemplo, tratamento ou acreditar numa determinada cura que não existe, por simplesmente porque vai ao encontro das suas crenças ou pelo contrário é tão diferente que as pessoas eventualmente podem acreditar. E finalmente diria também que era importante que a academia pudesse trabalhar um pouco mais, não só na identificação da desinformação, mas sobretudo em estratégias eficazes para combater a desinformação e perceber quais são as diferentes camadas que permitem que a desinformação se propague, ou seja, poderíamos eventualmente ter, diria, estudos mais interdisciplinares que possam cruzar, por exemplo, os fatores psicológicos com as questões das ciências da comunicação, com outras questões relacionadas, por exemplo, com a comunicação política, mas também com a antropologia, com a sociologia, ou seja, estudos que possam abranger diferentes áreas e que nos possam ajudar a perceber um pouco porque isso aí obviamente também devo dizer a resposta para $1 milhão, não é? Mas porque é que um conteúdo se transforma mais depressa em viral, não é? E portanto é mais depressa disseminado do que outro. E portanto diria que isto nos ajudaria a compreender, por um lado, as questões do crescimento da desinformação, ajudaria as plataformas digitais, que têm que ser mais transparentes e não são, ajudaria a regulação das plataformas, que tem sido muito difícil, os decisores políticos têm também aqui um papel importante, e ajudaria também a fortalecer a literacia mediática e digital, que eu acho que é crucial para construir não só audiências e públicos mais resistentes e resilientes à manipulação, mas também contribuir para um ecossistema mediático mais saudável. Professora Inês, foi um prazer enorme tê-la aí do outro lado. Deu-nos realmente uma aula e trouxe a ciência ao de cima, e era o objetivo deste programa, trazer a ciência ao de cima numa abordagem que parece ser muito fácil de se fazer, mas na realidade não é, não só pelos impactos que ela socialmente causa, mas porque no dia a dia pode também criar problemas na nossa vida comum. Professora, foi muito bom tê-la aí, muito obrigada. Vamos chamá-la mais vezes para outras abordagens, olhando para o seu vasto currículo, as áreas de especialização, enfim, agregou valor ao nosso conhecimento. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada. Vamos a um breve intervalo e já voltamos sobre o papel da ciência e a desinformação. A falta de regulamentação eficaz nesses espaços torna o conteúdo ainda mais desafiador. Frequentemente, a desinformação científica explora pontos vulneráveis da sociedade. É comum que a desinformação seja projetada para apelar a emoções, crenças pessoais e preconceitos, em vez de se basear em evidências científicas sólidas. Isso cria um ambiente propício para a disseminação de informações falsas, teorias da conspiração e fake science, alimentando a polarização e a desconfiança em relação aos cientistas e às instituições científicas. Entre os temas mais afetados pela desinformação científica estão as mudanças climáticas, vacinação, medicina alternativa, biotecnologia e saúde pública. A pessoa que consumiu, ele pode vir criar uma tristeza, assim é um termo que eu vou dizer, aqui a procurar o meu termo. Ele pode criar aí um desespero, melhor dito, um desespero em acreditar nos estudos que muitos dos nossos colegas têm feito do investimento da produção de fármacos a nível nacional ou mesmo internacional. Então cria uma dificuldade naquela pessoa que poderá então assim receber a informação de saúde em Angola. Segundo o médico João Paulo, especialista em saúde pública, o Ministério da Saúde registrou um número considerável de vendedores de medicamentos falsos via internet que estão a contas com a Justiça.
Em 2020, nós tivemos uma cifra de 200 indivíduos que foram apanhados à venda à internet de forma ilegal. E fruto do trabalho que o Ministério da Saúde, juntamente com o Serviço de Investigação Criminal, tem feito, os números têm diminuído, graças a Deus. E nós tivemos em 2021 um número aproximadamente de 180 infratores que estão a contar com a Justiça. E em 2022 nós tivemos 160. E em 2024 nós estamos num número de 150 pessoas que são infratores e que diante dessa situação uns foram para o julgamento sumário e outros estão a responder ao tribunal quanto à comercialização destes produtos. A estatística de 2025 está sendo feita e, juntamente com certas unidades hospitalares, nós teremos e posteriormente poderemos aqui mostrar ao momento certo sobre estas informações concebidas a partir do Ministério da Saúde. E é importante também mencionar que, em função do trabalho que se tem feito, graças a Deus, o número tem reduzido bastante. Portanto, nós não aconselhamos para certas pessoas e ao consumo de produtos que é comercializado via internet, independentemente de como é o seu teor, porque se calhar as informações vêm para te atrair, mas quando vamos pela qualidade, não é uma qualidade adequada para o consumo destes produtos. Então, você que é comerciante ou então és utente, estás à procura de fármaco para poder suprir a tua saúde, é importante que se deve velar para lugares apropriados, quer seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista internet. Pese embora aqui em Angola a venda de fármacos, eu estou sempre a repetir, a venda de produtos farmacêuticos, sobretudo fármacos, em Angola tem empresas ou farmácias licenciadas para tal. Não queremos aqui obscurar essas pessoas que fazem essa comercialização, mas nós estamos aqui a passar a informação para aquelas pessoas que vendem de forma desordenada, que não estão licenciadas e que têm ceifado vidas. É o número que nós aqui citamos, parecendo só citar de forma vocal, mas tem ceifado muitas famílias e que tem sido um trabalho árduo para o Ministério da Saúde. Na realidade angolana, os fármacos mais comercializados via internet são os antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios. A busca por uma sociedade melhor informada é fundamental para garantir que a ciência continue a desempenhar um papel central na resolução de problemas complexos e no progresso humano. Em Angola já começamos a ter aqui ações aliadas a isso. Temos planos de desenvolvimento a médio e longo prazo e que são sustentados em regulamentações e aspectos colocados, por exemplo, na nossa Constituição, correlacionados com a lei do combate ao crime informático e agora com a proposta de lei, o que mostra que há uma intenção clara de olharmos esse processo de desinformação com algum cuidado. Por quê? Porque já existe muita desinformação a circular. Nós temos hoje mecanismos que nos permitam validar e penalizar quem está a disseminar, principalmente a nível das plataformas, que cada vez mais se adota. Então, esse processo é contínuo e rapidamente nós temos que garantir que já se comece a adotar essas políticas. Acho que é essencial. Depois, o outro prisma, nós que recebemos as informações temos que cada vez mais desenvolver o nosso pensamento crítico e questionar se aquela informação é verídica e buscar a verdade antes de assumir que aquilo que recebemos é totalmente verídico. Até mesmo porque com as diferentes formas, por exemplo, de ataques informáticos e tudo mais, até mesmo aquelas fontes que nós achamos credíveis, elas podem estar sobre um ataque e não serem mecanismo de comprovação e nós não nos apercebermos. Então, se calhar, nós temos que acompanhar isso e antes de assumir na plenitude de que uma informação é verídica e buscar, porque a desinformação não compromete só a questões políticas, compromete saúde, porque eu de se dizer que nós temos
um experimento, um medicamento que cura uma determinada doença, isso pode criar impactos a nível da saúde, cria impactos econômicos, né, e sociais como um todo. Então, temos que ter cuidado nos diferentes setores, porque desinformar cria grandes constrangimentos numa sociedade. Se quisermos ter uma sociedade sã e sustentável, nós temos que ter uma sociedade bem informada. Com o avanço das redes sociais e da disseminação de informações na internet, um novo modelo de produtos, de conteúdos e influência emergiu. Essa dinâmica traz desafios significativos quando se trata da proliferação de desinformação científica. Alguns influenciadores digitais podem até mesmo se apresentar como especialistas em um campo científico, mesmo sem qualificações apropriadas, minando a confiança na expertise legítima. Nós temos que olhar hoje o formato de consumo da informação, que hoje passa muito pelas plataformas digitais e aquilo que é o público-alvo. E nesse perfil nós identificamos aqueles que são os influenciadores digitais. São indivíduos que de alguma forma criam tendências, abordam temas e criam formas de analisar ou receber ou disseminar um conjunto de informações. E isso tem que ser tratado com algum cuidado, porque se eu vou divulgar alguma informação e eu tenho um público que me acompanha elevado, aí eles podem de alguma forma ser influenciados pela informação que eu estou a partilhar. E se esta informação não tem teor credível, ela é massificada de tal forma que impacta naquelas pessoas, na forma de vivenciar. Então, mesmo os nossos influenciadores digitais hoje que atuam nas plataformas têm que ter aqui algum cuidado, alguma literacia ou educação no processo de elaboração e preparação dos seus conteúdos que vão divulgar, porque tem que ter um mecanismo de validar previamente se a informação que vão de alguma forma publicar, abordar, tem teor científico. E quando forem falar de aspectos que são de opinião própria, isto tem que estar patente, tem que estar ali identificado e ser evidenciado que trata-se de um pensamento e de uma abordagem pessoal ou de opinião própria, que não deve ser considerada como uma informação de teor científico. E isso, por quê? Porque se não ficar isto evidenciado, pode criar aqui algum gap naquilo que é a identificação de uma falsa informação, uma informação verídica ou da nossa própria opinião, que é baseada naquilo que é o nosso conhecimento. Passamos ao ABC das coisas, o espaço que o ensina, o espaço é onde você aprende. A Universidade Técnica de Angola juntou num único edifício 42 laboratórios, um sinal de comprometimento dos investidores privados em cooperação com o governo no domínio do ensino superior. A utilização dos equipamentos que serão disponibilizados requererão de nós outras responsabilidades ligadas ao seu funcionamento regular, bem como a sua gestão consentânea com os emergentes métodos de ensino e aprendizagem. Hoje acabamos de inaugurar esta infraestrutura moderna, no momento em que também o país celebra os 50 anos da independência. Portanto, é um momento histórico que nos deixa muito felizes. Os futuros engenheiros civis contam agora com um laboratório destinado a experimentos e análises relacionadas à construção, incluindo materiais, estruturas e técnicas construtivas. Tem equipamentos para valorar a resistência do aço, a resistência do betão, a resistência dos agregados e tem diferentes ensaios que para determinar, para a mecânica do solo, para determinar a agronometria, para determinar um sinnúmero de propriedades que todos os materiais da construção devem ter. Futuros geólogos e engenheiros de minas esfregam as mãos de contente pelo facto de disporem de um espaço para prática de prospecção, análise de rochas e solos voltados para a exploração sustentável de recursos naturais. Para terem um exemplo, nós estamos em presença desta rocha que eu tenho aqui na mão. É uma rocha ígnea que, do ponto de vista comercial, é denominada como granito preto, conforme vocês podem reparar nesta mobília que aqui está, que tem um tampo preto.
O granito preto é uma rocha muito importante que é exportada para todo o mundo. Os amigos do ambiente já contam com um laboratório focado exclusivamente para o estudo e análise de impactos ambientais. Atividades antrópicas que são levadas principalmente para o desenvolvimento de um país requer que sejam feitas a exploração de recursos não renováveis, e isso tem causado determinadas transformações ou impactos em determinados componentes ambientais. Os compostos e derivados do petróleo vão ser estudados com propriedade neste laboratório de apoio às análises químicas. Aqui eles simplesmente irão saber em que estágios os diferentes frações do petróleo, como o gás, como a gasolina, como os diesel, os lubrificantes, podem de alguma forma então ser obtidos em diferentes etapas daquilo que tem a ver com a nossa cadeia carbônica no processo de separação ou simulação do processo do refino do petróleo. O edifício de laboratórios da UTANGA dispõe de um espaço dedicado ao desenvolvimento de projetos urbanísticos e arquitetônicos. Temos aqui espaços que permitem que os alunos possam interagir, como este que estamos aqui, interagir com os professores, dos projetos ora feitos nas unidades curriculares anteriores deles, para poderem então ter experiência e poderem produzir projetos mais concretos, sustentáveis. O Laboratório de Telecomunicações e Eletrônica está apto para realizar ensaios, sistemas de comunicações, infraestruturas de redes e diversos dispositivos. Aqui temos a parte da eletrônica analógica e também temos a parte da eletrônica digital. As outras salas, nós poderemos desenvolver habilidades e competências para sistemas de potência. Para o ensino prático da informática, a instituição dispõe de 2 laboratórios de redes e 5 salas de apoio a diferentes áreas do saber. Nós, a partir deste armário, que podemos aí contemplar, temos todos os equipamentos que garantem a interconexão, quer a nível da rede local, bem como a conexão com a internet. O sinal é recebido do provedor da internet, que passa por um roteador, que depois passa para a rede local. O ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Ferreira, que procedeu à inauguração, ressaltou a importância do investimento para que os estudantes apliquem os conhecimentos teóricos em situações práticas. O ensino superior tem que ser suportado, sobretudo, com práticas laboratoriais e práticas profissionais, e nesta universidade testemunhamos um grande investimento no que diz respeito àquilo que podem ser os equipamentos que podem apoiar cursos técnicos, não é? Nos mais variados domínios, sobretudo no domínio das engenharias. É um bom exemplo e penso que deve servir de incentivo a todas as outras universidades, principalmente as universidades privadas. A entidade promotora da UTANGA aproveitou o ensejo para solicitar a tutela a legalização do curso de mecânica e manutenção de sistemas de veículos. Mecânica é extremamente importante para um país e um continente que se pretende industrializar, e estou em crer que teremos aqui boas saídas em relação ao perfil de engenharia mecânica e todas as outras ciências correlacionadas. Para além do edifício forense onde funciona o Tribunal Simulado, a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UTANGA ganhou um espaço para avaliação psicológica e investigação aplicada, e a área de gestão conta com incubadoras de empresas e um laboratório de mercado de capitais para simulações de investimentos e formação de prática em finança. Os minutos que seguem são dedicados ao anexo tecnológico. A quinta edição do Fórum Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação de Angola, Angotic, esteve centrada com foco na inteligência artificial e cibersegurança, onde as startups registraram um número recorde de participação com um total de 180 projetos. Centrada na conexão entre o mundo real e o digital, a empresa Multitel, há 27 anos no mercado das telecomunicações, para além do multiagro, trouxe para esta edição soluções tecnológicas para residências e empresas. Nós, em 2024, trouxemos o Multitel Agro, que permite, tanto, na verdade, ter a sua fazenda à distância de um clique, e este ano, 2025,
fazemos aqui a outra fase, que é tirando da experiência, do conhecimento e o domínio que temos com os sensores que dão a sensibilidade e inteligência às coisas, ou seja, a internet das coisas, então trazer não só a casa inteligente, a empresa inteligente, como também a cidade inteligente. A província do Namibe marcou presença nesta edição com 10 startups que dão soluções com impacto total nos setores do agronegócio, conectividade e cibersegurança. A província do Namibe está representada com 10 startups, startups essas ligadas à inteligência artificial, cibersegurança, agronegócio, conectividade, bem como projetos ligados a jogos digitais. Dizer que nós carregamos uma experiência e atendendo também às oportunidades, não é, que o Angotique traz para os pequenos empreendedores. A província do Namibe tem um conjunto de startups que parte delas estão aqui representadas com projetos que têm impacto local, mas que podem resolver problemas a nível global. Dizer, por exemplo, que nós temos aqui um projeto ligado aos jogos digitais, que é a Rainha Zingambande. É um projeto de entretenimento à base de jogos digitais que permite com que as crianças e não só consigam divertir-se aprendendo, por exemplo, a história da Rainha Zingambande, qual foi o processo de luta, quais são as armas utilizadas, os vestígios e tudo mais. Para além de ser uma edição especial, o certame atraiu muitos jovens, na sua maioria estudantes de telecomunicações. Estávamos aqui na edição passada, mas aparecemos novamente aqui para aprender, para saber o decorrer da tecnologia cá no nosso país e globalmente, para saber como é que as novas empresas estão sendo integradas no seio da população angolana e quais desenvolvimentos elas trazem para o nosso país. As novidades que eu aprendi aqui no Angotique foi a nova imersão no mundial, que é as IAs, que muito tem impactado, e também o desenvolvimento das novas tecnologias, como tecnologias voltadas à IoT, que é a internet das coisas, e a principal, como já disse, que é a inteligência artificial genérica. E a empresa de telecomunicações Africell esteve em destaque com os serviços Conecta 5G e o AfriMoney. Trouxemos para esta feira diversas soluções. Por exemplo, a nossa internet continua muito mais forte e para ser verificada, analisada no terreno, nós trouxemos aqui o nosso Conecta 5G, onde os nossos utilizadores podem vir aqui e jogar, por exemplo, online e testar efetivamente a qualidade da nossa internet. A nível de serviços corporativos, por exemplo, os nossos parceiros e clientes vão encontrar soluções novas, como por exemplo o serviço USSD e outros também, como o Bulk SMS, o nosso APN dedicado e não só. E também trouxemos outros, como a internet dedicada, o nosso SIP-Trunk, que continua a ser uma marca registrada da nossa empresa. Ou seja, ainda além destes, temos o nosso AfriMoney, completamente robusto, porque nós firmamos recentemente uma parceria, por exemplo, com a Amotrank, onde os nossos mototaxistas poderão, por exemplo, a partir daí ter soluções mais eficientes para a cobrança e para também receberem pagamentos. E depois nós temos aqui o nosso holograma. São das várias soluções e novidades que a Africell trouxe nesta nova edição 2025 da Angotique em Luanda. A cidade de Luanda transformou-se uma vez mais no centro global de partilha de experiências tecnológicas com o intermédio do maior Fórum Internacional de Tecnologias de Informação, Comunicação e Inovação, que o país organiza pela quinta vez no seu historial. Termina assim mais uma edição do TPA Ciência. Foi um prazer enorme tê-lo aí do outro lado. Voltamos na próxima semana com outras informações sobre ciência e tecnologia. Saudações tecnológicas.